Seja bem-vindo ao podcast Café e Consciência. O nosso objetivo é trazer conteúdos relacionados à área da saúde, com muita informação e vários profissionais da área. Hoje a nossa convidada é a Bruna Wesch. Tá certo? Tá certo, falou certinho. Ela é cantora, compositora e musicoterapeuta. Então hoje nós vamos conhecer a Bruna. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, tô muito grata por estar aqui e adorei principalmente essa xícara aqui, ó, gente, maravilhosa. Café e consciência, foi um prazer ser convidada para participar aqui do podcast. Prazer é todo meu. Bruna, então eu quero te conhecer um pouco. Me conta como iniciou, né? Eu li aqui que você é cantora, compositora, e aí tem a questão da musicoterapia. Como que foi a sua introdução, né, na música? Uhum. Porque, assim, hoje acordei, quero ser, né, musicoterapeuta, quero trabalhar com isso. Não, eu entendo que você teve alguns desejos. Conta um pouco, como foi? Então, nossa, é uma vida, né, então é uma história longa, mas eu vou tentar ser mais objetiva. Então, com a música, é quase são quase que 2 histórias diferentes, mas a música que com certeza vai conectar, né, com a musicoterapia. A música, eu canto desde os meus 9 anos, então a minha família sempre teve muita arte, minha mãe professora de teatro, meu pai incorporava o Elvis em casamentos, mesmo não era essa a profissão dele, a profissão dele era algo, né, fora, assim, da arte, mas nos fins de semana ele gostava de pegar o lado artístico dele, enfim. E aí eu fazia backing vocal do Elvis pra ele, eu e minha irmã. Aí minha irmã cantava também. E aí, enfim, esse era o meu ambiente. E aí, com 12, eu comecei a cantar mais sozinha, os karaokês, comecei a falar: "Ah, eu gosto de cantar", meio que saí das asas, assim, do meu pai, sabe, comecei a cantar sozinha. Aí 14 já montei uma dupla, comecei a cantar e me apresentar na cidade, aí só foi, sabe. Aí ali com 15, 16 eu falei: "Nossa, eu quero trabalhar com música, quero ser artista". E aí eu ainda não sabia se eu queria ser ou atriz ou cantora, então sempre tinha muitas dúvidas ali, só que dentro do meio artístico, né. Mas como a gente tá falando da música, o que que acontece? Eu saí, logo que eu me formei, no ensino médio, eu já sabia que eu queria ir para São Paulo, por conta das oportunidades. Eu sou do Rio Grande do Sul, só para, né, contextualizar. Então eu sou do interior do Rio Grande do Sul, então eu já queria sair da cidade pequena, enfim, para ir pra cidade grande, enfim, e poder ter uma carreira, assim, que eu poderia ver um futuro, assim, maior, digamos assim. Porque na hora eu estava: "Nossa, como que eu vou crescer ou fazer o meu negócio aqui e tal", porque eu queria expandir, sabe. Aí eu fui, eh, pra São Paulo com 18, 17 para 18, e aí eu comecei a fazer um curso, pra atores. Então, assim, tem uma mistura dentro da história com a música, porque aí, nesse curso que daí eu descobri assim: "Não, cara, eu quero ser cantora", sabe. Me formei, enfim, aí veio a pandemia. A pandemia, dentro dos pontos ali que ajudaram a a reflexão porque a gente teve muito tempo para refletir, muito tempo consigo mesmo. Sobretudo, né? Sobre tudo. Aí eu comecei a lançar a minha primeira música autoral, tem muito, né, é uma história muito longa, mas eu tô fazendo um corridão, assim, né. Então aí com o meu produtor que ficou em São Paulo, aí a gente ficava eu voltei para o sul, né, aí a gente de longe fazia as coisas, eu lancei o que eu já tinha, aí a gente começou a compor à distância, e aí eu comecei a ficar mais relacionada realmente só com a música, assim. E aí ali em 2021, que ainda estava forte, assim, a pandemia, mas não era 2020 que a gente ficou praticamente o ano inteiro, assim, em casa, eu comecei a pensar: "Nossa, eu quero estudar, eu quero me formar em alguma, né, quero fazer alguma faculdade", que até então eu tinha me formado, mas num curso profissionalizante, assim, de atores, e eu fiz um curso básico de dublagem também, ou seja, sempre dentro
da arte fazendo ali, me encontrando, né. E aí eu falei, a minha irmã é formada em musicoterapia e atua como musicoterapeuta. Então foi aí que eu conheci a musicoterapia. Então eu já tinha esse background, mas eu não tinha o conhecimento profundo da musicoterapia, que de fato é, que o musicoterapeuta faz, eu só tinha tipo: "Ai que legal, minha irmã é musicoterapeuta, show". Mas eu nunca imaginei que eu fosse fazer. E aí foi em 2021 que eu parei pra pensar, né, eu falei: "Nossa, eu estava toda fui pra São Paulo totalmente, eh, com aquela coisa do sonho de expandir a minha arte e crescer e fazer aquilo, isso e aquilo", e sem ter um pouco da perspectiva, assim, mais madura do que de fato, do que né, de uma construção, enfim, uma estrutura. E aí eu fui ter isso depois da pandemia, que foi um choque para todo mundo. Então eu comecei é como se eu tivesse colocado os pés no chão, e aí eu comecei a pensar em estratégias para o meu futuro e o que que eu gostaria de fazer realmente, não só aquela sonha é muito bom ser sonhador, pelo amor de Deus, eu sempre falo, né, a gente tem que ir atrás e a gente consegue o que a gente sonha, mas, eu fui para São Paulo mais sonhadora, assim, mais tipo: "A vida tá levando, ai, é atriz, é cantora, isso aquilo". E aí depois parece que veio a pandemia, eu fiquei com os meus pais direto, eu refleti muito e eu falei: "Quero fazer eu quero estruturar isso aqui, espera, o que que tá acontecendo, assim, o que que eu quero, o que que eu vamos fazer". Aí começou com essa coisa das músicas autorais, e eu, né, simplesmente já tinha certeza absoluta, assim, cantora, compositora, amo, é isso. Mas eu quero fazer mais alguma coisa, tipo, eu estava me sentindo, incompleta, digamos assim. E aí os meus pais também conversaram bastante comigo sobre a questão também de, eu estar estudando nesse momento também, sabe, que estava tudo muito incerto, 2021 ainda estava tendo uns lockdowns, né, no início, assim, a gente achou que: "Ai, 2021 já vai começar o ano mais leve, não sei o quê", mas não sei se você lembra que logo no início, assim, já Sim. fechou, tipo, deu aquele, todo Vai, mundo né, vai liberar, mas é. vamos E recuar. aí nesse momento do recuar, eu fui e decidi assim: "Não, eu vou fazer musicoterapia". E até então estava tudo remoto. Então, assim, eu conseguia ficar no sul estudando, conseguia, né, fazer todo o curso remoto. Então, graças a Deus que quando foi 2022, que foi na hora de estagiar, realmente, né, ter o contato com os pacientes, enfim, aí a gente já podia, daí eu já voltei a morar em São Paulo, justamente porque eu sabia que ia ter o estágio e é uma experiência que no curso de musicoterapia, no curso de saúde, no geral, a gente tem que ter, né, Sim, essa tem que ser experiência presencial o estágio. total. E Faz aí toda a diferença, né, a prática, exato. E aí o eu hoje contato. totalmente. Não, e aí hoje eu fico até chocada quando eu vejo assim: "Ai, curso musicoterapia 100% online, não sei o quê". Gente, não é. Não acredite, sabe. Graças a Deus, musicoterapia regulamentada agora, então não tem mais essa, tipo, precisa ter a experiência do estágio presencial, enfim, né, só pra já já dar aquela leve, né, fica a dica. E aí, enfim, aí eu entrei nesse universo da musicoterapia, não entrei achando uma coisa, já saí vendo que era totalmente diferente, fui me apaixonando mesmo, assim, amo, sou militante da musicoterapia, defensora dos musicoterapeutas. E aí foi mais ou menos assim que a música e a minha maturidade, digamos assim, envolveu e trouxe a musicoterapia junto com a questão também da minha irmã, e aí meio que as coisas ornaram. Aí hoje em dia, né, já que eu já tô me estendendo muito, mas hoje em dia eu consigo conciliar as 2. Eu até brinco, assim, que é Hannah Montana, assim, são os 2 mundos, mas uma pessoa só. Porque as 2 coisas se complementam muito. Então não é sabe, uma coisa: "Ai, Bruna musicoterapeuta, cortou, Bruna é cantora e compositora". Porque eu como compositora, principalmente, eu senti que a musicoterapia agregou muito, porque você
Porque ela é muito rica em, tipo, sensibilidade e o contato com o outro, a vida das famílias, de cada paciente, o universo, né, que você tá entrando em contato, o histórico sonoro musical, que é um dos termos, né, que a gente usa na musicoterapia de cada pessoa. Então isso tudo traz uma visão diferente artística, no meu lado, assim, artístico, né, o meu lado criativo, digo. Eh, e então, hoje em dia, né, eu levo esses 2 lados, mas com a cabeça de um só, sabe. E aí é como se fosse assim, de manhã musicoterapeuta, à noite vai estúdio gravar, compor, mais ou menos assim. Mas que isso faz parte da sua essência, Faz. né. E como que a Bruna acabou trabalhando com autistas, né, na musicoterapia? Como que você levou, né, a musicoterapia para essa questão, assim, dos autistas? Porque é muito pouco falado. A gente, primeiro que atualmente se está falando mais sobre o autismo, sobre os acompanhamentos que são importantes, mas a musicoterapia pouco se fala. Se Uhum. fala de TO, se fala da psico, se fala da fono. Então não é em todo lugar que a gente encontra esse trabalho. Então Uhum. conte-nos um pouco, como que você escolheu, né, assim, como que você decidiu, aonde que você se percebeu que isso era o que você gostaria de fazer? Uhum. Nossa, é uma pergunta muito boa, porque eu se eu for te falar assim: ah, o momento que eu escolhi trabalhar, né, com pessoas no espectro, enfim, crianças principalmente, eu não vou conseguir te falar, porque isso foi uma coisa que é como se as 2 partes se escolheram. É muito, engraçado de até refletir agora com a sua pergunta como aconteceu. Porque assim, eh quando se trata do autismo, em musicoterapia, a musicoterapia é uma das áreas que mais tem pesquisas sobre a musicoterapia e a sua eficácia é no autismo. E aí, foi justamente pelo autismo que as pessoas ouviram mais falar da musicoterapia. E aí, tanto que hoje em dia tem gente que nem sabe que a musicoterapia funciona para tipo, qualquer pessoa, sabe. Inclusive, né, eu já trabalhei com idosos, com demência, enfim, e porque as pessoas buscam muito pela questão da criança e do autismo, sabe. E por mais que e mesmo assim, né, ainda é uma abordagem menos comentada, certamente, do que TO, né, psicólogo, enfim. Porém, agora, quando alguém fala em musicoterapia, assim, se eu tô num grupo, assim, de pessoas que não são da área da saúde, enfim, e eu falo sobre musicoterapia, a pessoa logo liga primeiro a criança, primeira coisa, e depois: "Ah, pessoas, crianças que têm", aí a pessoa fala, né, que tem. Aí eu falo: "Autismo?" "É!" A pessoa, né, "É." Por quê? Porque tem mais pesquisa sobre musicoterapia, a sua eficácia no autismo. Aí começou meio aí. E aí, por conta disso, na faculdade, a gente aprendeu muito sobre sobre essas pesquisas, sobre a eficácia da musicoterapia no autismo, então já era uma coisa muito comentada nas aulas, assim. Tipo, a maioria já queria sair e trabalhar, assim, com crianças autistas, enfim, porque, ai, porque os professores falavam, assim, é como é que eu vou dizer, um público-alvo que está crescendo bastante, assim, a necessidade, enfim, pelo tratamento da musicoterapia e está cada vez mais comprovado. Então foi sempre muito falado no curso. Porém, eu realmente não, não era uma das pessoas que falava: "É com isso, é isso aí que eu vou", sabe, não sentia Não era a sua realmente. primeira escolha. Não, eu falava assim: "Ah, legal", assim, não era algo que eu falava: "Ai, não quero", não, nunca foi, mas também não era algo que eu pensava: "Ah, é isso aí". Não, eu ficava tipo: "Tá". Ai, no início eu falava: "Ai, quero trabalhar com adulto", não sei nem porquê, mas eu falava: "Ai, quero trabalhar com adulto", que eu acho que eu sempre tive aquela coisa assim, minha mãe ela cursou, os primeiros não sei quanto tempo que ela cursou de psicologia, mas então a gente sempre teve aqueles papos profundos em casa, assistindo as coisas e comentando sobre, né, a psique e tal.
E aí eu ficava com aquela coisa de, tipo, troca com adulto, né. Eu tinha uma visão diferente quando eu entrei, totalmente. Até a metade ali, até eu começar o estágio. Que é o estágio, a gente tem contato mais com crianças e também muito mais com o autismo, sabe. Por Uhum. mais que eu atendi também adultos, com questões psiquiátricas, assim, atendi também, por exemplo, também tem a questão, idosos com Alzheimer, enfim. Mas aí o meu primeiro paciente era um menino de 5 anos, se eu não me engano, com autismo. Gente, assim, falando aqui não como forma de transferência, mas eu amei aquela criança de um jeito que eu falei: "Gente, tem alguma coisa que eu não sei explicar", assim. Tipo, foi eu estava com muito medo de atender criança, porque eu não cresci num ambiente com muita criança, digamos assim. Eu não era aquela. Tem famílias, assim, que você vê, tipo, meninas de, sei lá, 12 anos já carregando o bebê e amando, sabe, tipo, vem com a titia ou vem com a prima, não sei o quê, né, aquela família cheia de criança, bebê, não sei o quê, e eu nunca tive isso. Eu sempre fui tipo: "Oi, tudo bem, né? Ah, bebezinho, ai que fofo e tal", mas não tinha aquela naturalidade. Aí eu falei: "Gente, eu vou ser péssima com criança, tipo, eu vou ter medo", sei lá, bem no início, assim, do estágio. Aí quando chegou a hora de fazer acontecer ali, foi uma naturalidade que eu não sei. Pô, ali é aquele momento que eu acho que você vê, eh, que você não explica, assim, algo que você vê que é natural de acontecer com você, e aí você só descobre na hora que você faz, sabe. Aí já começou ali, que eu falei: "Ah", né, uma das minhas colegas já tinha dito, tipo: "Ai não, não é, eu tô super gostando, tranquilo, mas já vi que não é a minha área, assim". Inclusive até hoje ela sabe disso, e eu não conseguia dizer, não conseguia falar não, mas também não conseguia falar: "É isso aí". Porém eu já tinha sentido algo diferente. Aí beleza, fui fazendo todo estágio, tendo experiência com diferentes grupos, enfim, e aí chegou no ponto, de eu trabalhar, estava me formando e eu comecei a trabalhar num lugar que era mais centrado, assim, em fono, o pessoal era mais uma equipe de fono, e aí entravam, assim, diferentes tipos de pacientes, assim, de diversas com em diversas condições, assim. Então eu atendia paciente típico, atípicos, de, sei lá, adulto, criança, adolescente, era uma mistura. E era muito não tinha um padrão, eh, era uma experiência diferente e eu notei ali que eu não sei dizer, eu notei ali que a minha vocação, assim, na questão de público-alvo era com criança. Ali eu meio que senti eh, eu não sei, eu senti alguma coisa diferente, sabe quando você não consegue explicar? Sei, eu tenho uma Criança colega que fala assim, que nós somos escolhidos pelo universo. Foi o que aconteceu comigo, juro. E aí, assim, criança e adolescentes, assim, que estão dentro do espectro ou que têm algum transtorno no neurodesenvolvimento ou que eu nem gosto muito de falar eu prefiro falar atípicos, sabe. Sim. Porque realmente eu acho que eu senti essa minha parece que o universo escolheu a mim, ficar com pessoas, assim, atípicas, meio que me deu isso, ou criança ou adolescente, que também eu tenho uma conexão interessante. Eu tenho pacientes adolescentes que têm uma conexão muito interessante também, dentro dessa questão do espectro autista, enfim. E aí, eu senti simplesmente que era uma naturalidade maior do que, por exemplo, com pacientes típicos, até questão de, hã adolescente típico ou criança típica, era diferente quando eu atendia crianças atípicas ou adolescentes atípicos, enfim, adultos, enfim. Mas aí depois, quando eu me formei, eu saí de onde eu estava e eu fui procurar, né, trabalho e tudo mais. E assim, as coisas todas conspiraram, foram
muito bo o universo, Deus foi muito bom comigo que eu acabei encontrando uma clínica perto, inclusive, onde eu moro. E a Cari, inclusive, Cari Psicologia, é uma clínica que a gente se identificou na hora muito bem, assim, eles têm abordagem humanista. Então uma coisa que eu nunca que também aconteceu, assim, muitas pessoas ali da musicoterapia, quando se formavam, faziam especialização em ABA, né, que é uma Sim. especialização comportamental, né, então era musicoterapia e eles se espe o pessoal se especializava em ABA para trabalhar nas clínicas ABA, enfim. E eu nunca me identifiquei com essa abordagem, sabe, nunca. Eu queria sempre falei assim: "Não me identifico com essa metodologia mais comportamental, nesse sentido, não acredito que eu consiga trabalhar desse jeito com a musicoterapia". Então, por que que eu falei, assim, de Deus, o universo? Porque essa clínica, ela tem uma abordagem totalmente humanista. Então, bateu muito com o que eu acredito, tanto que quando eles mandaram porque apareceu num grupo pra mim, eu acho que nem eles e nem eu sei quem mandou, assim, a vaga e Sim. tal, mas colocaram assim, "não aba", sabe, tipo, colocaram "não aba". E eu achei aquilo muito atípico, porque eu falei: "Gente, normalmente é aba, aba, aba". E aí eu falei: "Nossa", né. E aí a primeira conversa que eu tive com eles, tanto que eles até falaram: "Ah, primeiro vê se você concorda realmente com o jeito que a gente trabalha aqui, que é muito específico, né". Eles têm também, especialização em Ramã e TED, que são, abordagens terapêuticas que são diferentes, assim, do que a gente ouve falar normalmente. Aí eu vi tudo no site, me identifiquei e tudo, e tô trabalhando lá desde então, faz um ano e pouco. E aí, lá a maior parte das pessoas, assim, dos pacientes, enfim, tem transtornos do neurodesenvolvimento. E principalmente ali é uma equipe multidisciplinar. Então tem, né, fono, psico, eh, físio, enfim. E aí a gente trabalha muito com autistas. E assim, os meus primeiros pacientes e até hoje 90% deles são autistas. Então, é como se realmente fosse a gente se escolheu, sabe. Sei. Porque hoje em dia eu não sei nem explicar como que eu simplesmente estou, e estou amando, sabe. Não é aquela coisa: "Ah, estou, mas, né, poderia estar de outro jeito". Não, tipo, eu penso: "Eu estou e eu gosto". Aí é esse Você está o e faz ponto. sentido para você. Isso, exato. Foi o que aconteceu, assim. Tem gente que logo, né: "Ai, eu quero trabalhar com isso", pra mim foi totalmente assim, foi isso. Como a gente falou do É, universo, né, ai, total. você foi levada. E, conte-nos como que você vê o desenvolvimento, né, entre os seus pacientes? Como que você observa, assim, a melhora, eu não sei se essa é a palavra adequada, né, a melhora, mas assim, eles chegam para você de uma forma e aí você vai trabalhando, como que você vê a evolução, Uhum. né? Conta um pouquinho sobre. Então, eu gosto de usar, né, a palavra do desenvolvimento, né, porque tem realmente questões que os pais, os responsáveis procuram realmente melhora. E é de usar o termo melhora pelo quesito de quando a gente fala sobre crise, sobre mal-estar, a criança não tá tendo uma qualidade boa de vida, aí realmente precisa, né, melhorar com o processo, né, terapêutico e das terapias, enfim. E aí, o que que é o legal lá da clínica, né? A gente faz um trabalho bem multidisciplinar e individualizado para cada paciente. Então, assim, eh, tem um paciente ou outro que faz, por exemplo, musicoterapia e outra terapia, que são aí 2. Mas normalmente a gente faz um plano que a criança faz, musicoterapia, psico, fono e enfim, o que sentir que vai acrescentar e que enfim, orientação também escolar, enfim. Então uma visão bem holística, não no termo mitológico da palavra, sabe, no termo Uhum. realmente científico, assim. E aí dito isso,
Por que que eu comento, assim, sobre essa questão da equipe em si? Porque eu vejo que daí o desenvolvimento, ele tá com a musicoterapia aliado ao às outras terapias que estarão seja uma ou mais, então a gente vai alinhar os nossos objetivos ali e a gente vai acompanhar o desenvolvimento daquela criança. Então, eu falando especificamente do que eu vejo que é a musicoterapia, né, que eu vejo como até feedback, assim, de uma mãe, do responsável, enfim, que eu vejo assim, putz, foi e a mãe falando assim: "Nossa, depois que começou a fazer a musicoterapia, aconteceu isso". Então eu vou comentar sobre isso, né, que tem mais a ver com a pergunta, que, por exemplo, eh, um desenvolvimento que eu vi que foi muito claro, assim, de um paciente que como ele não conseguia se sentir compreendido, ele tinha muita crise. E às vezes as pessoas não param para pensar que essa crise não é porque a criança é muito brava ou tem problemas de desregulação, sabe, às vezes é porque ela não consegue se sentir compreendida, então ela precisa jogar uma coisa ou gritar. E aí depois da musicoterapia, ele começou a conseguir pedir coisas pela música, por exemplo, o nome da música, "Borboletinha tá na cozinha", então ele queria ir participar da comida, do fazer a comida ou colocar a mesa, começava a cantar música que tinha a ver com comida, aí entender: "Ah, você tá com fome", então começou a, tipo, a se comunicar com a música, o que beleza, não é o objetivo, né, normalmente as famílias: "Eu quero que meu filho fale, que ele fale". E aí, assim, putz, mas ele tá cantando, só que é um caminho muito grande para começar a fazer a verbalizar primeiro, a fazer as primeiras frases, enfim, a indicar, aprender, né, aumentar o vocabulário. E aí, já aconteceu de me falarem assim, agora ele pede a música que ele quer, quando: "Ah, vamos escovar os dentes", a gente faz a música do escovar o dente, e aí, tipo, fica melhor. Ou, por exemplo, teve um problema que era não conseguia cortar o cabelo de jeito nenhum, ficava nervoso. Aí, quando o cabeleireiro fazia um local, assim, bem colocava uma música, colocava, algo que, tipo, realmente ele se sentia assim: "Ah, a pessoa entendeu que eu tenho um problema com isso, mas eu gosto muito dessa música, desse desenho", e aí a pessoa né, a criança deixava cortar o cabelo. Então são pequenas coisas, assim, eh, por exemplo, agitação psicomotora também. A criança não conseguia parar, não conseguia focar em nenhum instrumento né, nas primeiras sessões, e aí depois, com a regulação, emocional, que tem muita questão também com o ritmo, com músicas favoritas da criança, com improvisação musical, com troca de turno também com música, a criança foi começando a perceber que aquilo é bom para ela e que ela gosta daquilo, perceber o ambiente e conseguir diminuir essa agitação, por exemplo. Então são coisas assim que a gente vai vendo o desenvolvimento, sabe. Assim como também assim, a gente nem sabia que ele gostava de música, agora ele começou a cantar em casa. Tipo, eu sempre cantei com ele, ele nunca pareceu se importar, assim, agora ele tá cantando comigo, tá. E aí você se pergunta talvez, tipo: "Tá, mas se a mãe já cantava com ele, por que que ele não estava cantando, né?". É porque na musicoterapia a gente colocou um sentido naquela música, sabe, a gente construiu ali um ambiente que a criança conseguiu se sentir compreendida, conseguiu olhar para aquilo, entender o porquê eu estou cantando aquela música, e aí em casa é algo muito mais, sabe, tem o porquê dela fazer. Então muitas vezes a gente acha tipo: "Ah, não consegue? Nossa, não consegue", mas na verdade às vezes ela não sabe por que que eu vou fazer isso, sabe. Então tem questões, assim, muito sutis, mas que você vê que muda muito, assim, a rotina, sabe. Que a música passa a fazer sentido para aquela criança, né, e ela vai se sentindo acolhida e conseguindo se expressar. Olha o quanto é Isso, importante. com a linguagem, né, que é como porque como a música e a sonoridade, enfim, é uma linguagem, mas ela é não verbal. Por mais que, né, mas música tem letra", mas é uma letra com melodia, né, ela não é Sim. não é, enfim.
E aí isso tudo faz com que seja uma terapia que a criança não se sinta, que ela se sinta que ela se sente que ela consegue se comunicar de uma forma não verbal e que ela se sente compreendida, sabe. Então acho que isso que acaba também até deixando ela mais regulada para ter os progressos, assim, necessários, sabe, até em outras terapias, assim. E é uma questão importante, né, como que esses pais chegam para você que você abordou no início, né? "Eu quero que ele fale, eu quero que ele peça, né, eu quero entender". Como que chegam esses pais? Que tamanho é essa angústia quando eles chegam para você, quando eles chegam na clínica? Tá. Porque como você Uhum. falou, é um desenvolvimento. Eles É. chegam de uma forma e tem a expectativa dessa família que leva essa criança, Uhum. né, e aí tem todo um trabalho de vocês que vai chegar nessa questão que vai vendo a evolução. Uhum. Como que você observa esses pais quando eles chegam? Tá. Então, eu vou responder em base das experiências que eu já tive antes também de entrar na clínica, na cárie, porque como eu entrei na cárie e muitos pacientes eles já eram de lá, já tinham um tempo, assim, então a minha relação com os pais já eram pais que já tinham essa familiaridade em Tá, tipo, sabe, com a terapia, já tinham tido esse espaço para desabafar, para falar suas angústias, o paciente já estava o filho, né, já estava em atendimento. Então, assim, tem a diferença de quando é o primeiro contato que você vê, né, os pais falando sobre, né, o filho está iniciando, digamos assim. Então, aí eu já tive, né, teve esse contato, na clínica, e antes da clínica, no estágio e nos trabalhos ali que eu fiz antes. Como primeiro contato, eles mostram muita tipo, primeira coisa que mais se fala é a fala mesmo. Tipo, o desespero, assim, e a angústia muito grande dos pais que o filho fale, sabe. E que consiga ler, falar, mostrar o seu desejo, pedir, olhar no olho, sabe. E aí essa é a maior angústia que eles expõem, assim. E normalmente também acontece o fato de tipo, qualquer coisa que conseguir desenvolver vai estar no lucro, sabe. Já escutei muito isso também, do tipo: "Eu não sei o que dizer, só sei que o que conseguirem fazer, assim, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, com que ele consiga se comunicar melhor, já tá maravilhoso", assim. Então são 2 coisas, umas pessoas que vêm quase com uma lista, assim: "É isso, isso, isso", sabe, "Minha angústia tá muito forte com isso", e tem o que já, sabe, talvez já tentou coisas anteriores, talvez já não sabe, assim, qual que é o potencial que pode, né, de progresso, assim, em aspectos que pode chegar, então vem e fala: "Ó, sabe, tô entregando aqui o meu coração, o meu filho". E assim, por incrível que pareça, muitas vezes o pai, assim, que tá os pais que estão, dedicados a, tipo, se entregar mesmo pra terapia sem estar tão protocolado no que "o meu filho ainda não consegue isso, tã-tã-tã", é o que mais flui. Porque querendo ou não, o filho reflete muito o ambiente da casa, né, vai ser o principal. Então, por exemplo, quando é o pai mais quando eu falo pai, seja pai, mãe, enfim, quando o responsável é mais, assim, rígido e exigente e protocolado, digamos assim, às vezes é o mais difícil fazer o progresso com o filho, justamente porque, assim, você vê que a criança tá evoluindo, você vê na terapia, você vê que antes ela não olhava no seu olho, agora ela tá olhando, ou você entende o tipo de comunicação que ela tá conseguindo ter, que é sutil. E aí na casa, como não é aquele check que a pessoa colocou, como não é exatamente aquilo, ela acha que a criança não está progredindo. Então isso também é outra questão que a gente vê direto, assim, com os pais, enfim, com angústia, que a gente tenta falar do progresso, que ele é diferente para todas as crianças, que cada criança tem o seu, e que cada criança também tem o seu, tem a sua
capacidade, assim, de até quando, até onde que ela vai e como e em quanto tempo, sabe. Pode ser que o potencial esteja aqui, e da outra criança esteja aqui, mas daí talvez a outra logo vai e já consegue aquele potencial. E a outra tá aqui, mas ela vai indo aos pouquinhos, sabe, tipo, até chegar, que é o que a gente quer que chegue, porque a gente tá ali, né, fazendo. Mas pra chegar, o fator determinante não é apenas, né, terapia, enfim. Você acha que esses pais presentes em casa, com essa criança, estimulando, ajuda a aumentar esse potencial mais rápido? Como que você Hum. vê os seus pacientes, com essa diferença, com os pais ativos e pais menos ativos? Nossa, é muito evidente, é uma coisa que a gente fala bastante, assim, nós temos reuniões, assim, de equipe, né. Então, eu digo que a Kari é muito especial nesse sentido de todos os profissionais estarem muito conectados. Então não é só uma clínica, assim, multidisciplinar, ela é uma clínica multidisciplinar que ela vai estar se comunicando o tempo inteiro, não só: "Cheguei, fiz a minha parte", outra: "Cheguei, fiz a minha parte, tchau", né, caminhos paralelos. Não, é tipo, os caminhos eles têm que cruzar. Então isso eu acho muito interessante, e o porquê de eu estar dizendo isso é porque em reunião a gente discute, de fato, sobre os pacientes, sobre todos os pacientes, e aí a gente fala sobre as famílias, né, por conta de ter muita reunião também que cada profissional ali faz também com orientação, se a família pede orientação para alguma questão, enfim, então tem esse contato, né, que tem que ter com a família. Então, a gente vê claramente quando é uma criança que, por mais que talvez tenha mais dificuldades do que a outra, ela está avançando mais rápido, porque os pais estão totalmente abertos a escutar o que o profissional, né, da saúde tem a dizer para eles, as orientações que tem. Então os pais, tipo, se esforçam, fazem o que a gente, tipo, indica, sabe, que faz. Não falta nas terapias, dá um jeito de Essa é trazer a parte importante, né? Não ter muito. um espaço entre as terapias. É, a falta infelizmente é complicado. Claro, né, ninguém consegue estar, mas a gente entende, né, é importante a frequência, né. E em comparação com talvez a criança que tem muito potencial, talvez nem tenha vindo com tantas dificuldades como a outra, mas a família é desorganizada, tem um ambiente muito caótico, não consegue falta muito ou não consegue cumprir com orientações, a gente já vê na hora, a diferença, assim, que um fica mais lento, o outro vai mais, né, progredir mais rápido, assim. Você comentou sobre as pesquisas. Essas pesquisas a gente já tem no Brasil? São só pesquisas de fora que estão falando, sobre a musicoterapia, sobre eficiência, sobre a Uhum. importância? Conte-nos sobre essa parte científica. Tá. Então, eu leio bastante tanto daqui do Brasil quanto lá fora. Tem muitos artigos que eu acredito que não são traduzidos, porque é um campo, querendo ou não, novo, assim, é engraçado, assim, porque não é tão novo se você for ver quando surgiu, porque surgiu na guerra a musicoterapia. Não assim, musicoterapia, né, o termo assim, profissional da saúde, não assim, mas de as pessoas terem percebido o poder da música de forma terapêutica, foi realmente com os soldados da guerra, em termos da recuperação, do pós-trauma, enfim. Então isso eu acho fenomenal, porque quando as pessoas falam: "Não, mas parece, tipo, 2 aninhos atrás, né, musicoterapia", aí eu falo, tipo: "Ó, já começou lá atrás, Só né". não é tão falado, Só não né? é tão falado e hoje em dia também que a gente está lutando para que mais profissionais tenham mais pesquisas, mais fontes, porque querendo ou não, sobre isso realmente é novo, assim. Tem muita coisa que ainda está em pesquisa, que ainda tem poucos artigos sobre, mas o que eu posso dizer é que, assim, tem pouco artigo traduzido para o Brasil, então às vezes eu pego coisas, inclusive que a minha irmã teve contato lá na Molloy, que é uma universidade que ela estagiou, que ela estudou, e aí às vezes eu pegava uns artigos lá, lia,
mas aí não tem, né, traduzido para o Brasil. E tem a UBAN, que tem a revista de musicoterapeutas, assim, que é de musicoterapia. Então você entra, assim, uban.com.br e tem muitas edições. Aí uma recente que eu vi, é sobre justamente de 2023, é sobre justamente a questão sensorial dos autistas, relacionados a como isso pode, eh como pode ser dessensibilizado, digamos assim, com a musicoterapia. Então, por exemplo, uma questão, sensorial muito delicada para eles é o auditivo, né, a audição. Então muitos têm uma hipersensibilidade auditiva e alguns têm o contrário. Então, na musicoterapia tem em muitas questões que já vieram para mim por exemplo, assim, tá tudo bem, o paciente, né, tá por exemplo, a terapeuta, psicóloga do paciente, né. Não, a questão que tá acontecendo é essa sensibilidade auditiva, porque ele tá indo bem, não sei o quê, mas sempre cai na mesma coisa, né. Essa questão, tipo, tá ótimo na terapia, enfim, aí chega no momento de: mas e como tá no dia a dia? Desespero por causa do barulho, isso não evolui, digamos assim, né, não tem uma qualidade melhor de vida para ele e porque isso incomoda, tá-tá-tá. Aí o que que a musicoterapia pode fazer, né, que daí essa pesquisa mostra num termo geral, não só no auditivo, mas eu vou falar do auditivo, porque é o muito que a gente vê, tapando Sim. né, assim, ou fica muito nervoso em ambiente muito lotado, enfim. E aí como que a musicoterapia ajuda muito nisso? Por quê? Primeiro, né, a gente pensa: "Caramba, o sensibilidade auditiva fazendo musicoterapia". Só que é justamente, o contrário do que as pessoas podem achar. As crianças parece que aquilo some quando tá na musicoterapia, você vê, bate o prato, não sei pode falar, você vi que você ia falar dar um comentário? Não? Não, eu ia falar que é tudo dado as devidas proporções, né, porque se você É. tá num ambiente com uma música alta, não é o ambiente que ele está criando para ele, porque quando ele tá na musicoterapia, ele tá construindo com você, Isso, que é né. exatamente o que o musicoterapeuta profissional teria que fazer exatamente isso, porque essa é uma das grandes diferenças da musicoterapia para um psicólogo que colocou uma música como ferramenta na sessão. Isso que você citou é um dos maiores pontos, por exemplo, na musicoterapia, a música e os sons são o central para a terapia acontecer, que o musicoterapeuta e o paciente vão conduzir aquilo. Então essa é a grande sacada, assim, de: mas e um psicólogo usando a música na sessão? Não é a mesma coisa? Tem gente que, tem tanta falta, assim, do quesito de conhecimento sobre a musicoterapia que chega não é nem que em termos, tipo, de ofender ou algo assim, é mais por não entender Não mesmo. conhecer, né, falta de Isso. conhecimento. E aí eu digo assim, ó, a questão é a seguinte, a música, né, ela ninguém todo mundo é dono da música, né. A música ela é de todos, né. Mas quem pode e sabe usar ela como carro-chefe na terapia, como centro, né, é o musicoterapeuta, porque o psicólogo, ele pode usar a música num momento ali "X" para tal questão, mas o central ali, a questão vai ser a palavra, né, a atividade, enfim, seja se é um psicólogo, né, infantil, um terapeuta infantil, vai ter ali alguma atividade, enfim, mas o centro é, né, a palavra, a troca ali, e a musicoterapia, o centro vai ser o som, a música e os elementos que tem ali. Então, assim como o musicoterapeuta vai poder guiar com a palavra, mas não ser o centro, o psicólogo é a mesma coisa, pode colocar uma música ou cantar, mas não sendo o centro, né, da terapia. E aí, voltando ali na sensibilidade, né, às vezes acontece isso, né, tipo: "Cuidado, porque eu vi que ele tem muita sensibilidade, então vai com calma com os barulhos". Aí você chega todo cuidadoso, a criança já o negócio tocar e tal. Tem isso e tem também, obviamente, a criança ou quando eu falo criança, né, porque a gente tá falando muito sobre crianças e o Sim. autismo, mas às vezes acontece realmente de ter questões adolescentes ou adultos, enfim. E aí, a gente usa
métodos e movimentos, assim, durante a musicoterapia, que vão fazer com que essa pessoa consiga ter menos sensibilidade sensorial num geral, assim, à textura, ao ambiente, à sobrecarga, tanto emocional quanto sonora, enfim. Por quê? Porque a musicoterapia precisa ser feita com o histórico sonoro musical daquela pessoa, que nada mais é do que, por exemplo, sua identidade sonora. A Aline, né, tem as músicas que a mãe dela colocou, o pai, enfim, desde criança, até a música do baile da adolescência, até não sei o quê, lá até agora. A sua vida tem uma trilha sonora. Então é como se isso aí é o histórico sonoro musical, em palavras, né, mais menos científicas, assim, né. E aí, você utilizando de uma maneira correta, você vai conseguir com que seja prazerosa essa terapia e esses sons sejam prazerosos para ir estimulando a pessoa que aquilo, né, não é o fim do mundo, colocando ela em algumas coisas, colocando começando com o confortável para depois talvez colocar algo desconfortável no meio, mas mostrar que tá tudo bem, que sabe, que tá seguro. Então, são processos, assim, que a musicoterapia é uma forma, que vai fazer diferente do que as outras terapias, digamos assim, sabe. Essa questão sensorial. Então esse foi falando de artigo, esse foi um dos últimos que eu li, que é de 2023. Qualquer coisa, posso deixar aí no comentário, não sei como é que vai funcionar, mas aí é isso, assim, tá. Mas é diverso, assim, sabe. Você acha que se uma mãe que está gestando escuta, ah, repetidas vezes a mesma música, um estilo de música, quando essa criança chega para você, se você colocar essa música ou aleatoriamente ou comentada, ela tem uma reação de conhecimento? Você já passou por essa experiência? Tipo, de ser familiar a ela? De ser algo que ela vai tocar e ela vai parar e prestar atenção? Eu tenho certeza que sim, que é familiar, certeza. Ela pode não ter tido contato depois que ela nasceu, por exemplo, com a música, mas aquilo, pode ser usado em sessão com algum propósito, independente se ela reage a olho nu, digamos assim, né, percebeu, a gente note. Eu acredito que ela vai interagir, o corpo, enfim, vai interagir com aquela sonoridade como conhecida mesmo. Por quê? Porque acontece, isso também a gente viu na faculdade, tem algumas pesquisas na questão da musicoterapia, e a gestação, assim. Então, eu estava até inclusive eu estava falando com a Fátima, falei no num áudio com ela inclusive de que a questão da musicoterapia e toda, né, a questão da maternidade, da gestação, enfim, é um campo que eu gostaria que fosse mais pesquisado, porque dá uma qualidade de vida para a gestante e para o bebê que pode mudar o percurso do desenvolvimento daquela criança depois que ela nascer, né. Assim, eu sei que falta muita pesquisa ainda, mas essa é a minha opinião fortemente dada sobre isso, porque você vê, assim, você deve conseguir, você como mãe também, eu tenho certeza que você deve saber algumas músicas que você escutava, né, Foi por isso que eu fiz a pergunta, né, porque porque eu logo aham. relacionei ao que eu fiz na minha gestação. E agora eu já viajei aqui, eu já pensei, já pensou fazer uma sala de gestantes, né, um grupo com Uhum. musicoterapia? Nossa, seria Olha, incrível, né? e vou te falar que isso é totalmente possível, inclusive musicoterapia em grupo é algo que é um trabalho mesmo, ele existe, sabe. Uma das minhas melhores professoras, ela só faz musicoterapia em grupo, ela é profissional em percussão, então ela toca de tudo, assim, tambor, ela é muito boa, assim, com percussão, maravilhosa. Uma vez eu vi ela tocando, eu fiquei e aí depois eu descobri que ela lidera, assim, grupos mesmo, né, de percussão, e ela faz musicoterapia, em grupo. Então realmente, assim, é
um lado, assim, da musicoterapia que inclusive ela é super, assim, militante da musicoterapia em grupo, porque poucas pessoas saem da faculdade e entram, assim, mais nessa área. Por quê? Porque, querendo ou não, tudo ainda dentro da musicoterapia está sendo explorado ainda. E o que mais está acontecendo é as pessoas sair e ir para clínica, sair e ir para clínica. E eu sou doida para fazer projetos com grupos, sabe. Tanto que agora, ali na clínica da Cárie, a gente tá vendo, sobre projeto para fazer no Dia das Mães, e aí eu sugeri, assim, eu quero fazer algo em grupo com as mães, sabe. Então, assim, eu tenho certeza esse contato com as mães eu tive também no estágio. Todas as mães dos pacientes que a gente atendia, se chama ainda, né, acontece, Grupo BEM, que é bem-estar com musicoterapia. Então, a gente fazia ali os 30 minutos que a cri 40, 30 minutos que a criança estava no atendimento, a gente pegava aqueles pais que estavam esperando e a gente atendia e fazia musicoterapia em grupo com eles. E assim, é fenomenal a experiência de musicoterapia em grupo, eu adoro. E assim, em termos de eu com experiência clínica, com paciente, eu me encontrei muito com o autismo, né, principalmente atendo principalmente crianças. Agora se fosse falar assim: "Ok, Bruna, você em outro contexto", seria grupos de adulto. Eu amo, assim, essa é outra área, assim, que super Que te chama. que me chama, exato. Grupos de adulto, ou grupos de adolescente, sabe. Esse termo, assim, essa questão de pessoas ali, de ter essa experiência dessas pessoas unidas com um propósito, guiando ali uma sessão, né, eu sendo simplesmente a facilitadora ali do que está acontecendo, porque a música faz as pessoas se conectar de uma forma, e um dos maiores objetivos, assim, que a musicoterapia tem e que eu carrego comigo e sempre falo, que foi com outra professora também maravilhosa que eu tive, que ela falou assim uma vez, ela disse: tem tanta terapia que tem que puxar mesmo e puxa as pessoas, as crianças, seja, né, adolescente, adulto, qualquer um, que a pessoa sai cansada ou às vezes sai triste porque, né, deu moveu ali alguma coisa e realmente beleza, né, precisa aquele tipo de terapia que tá fazendo, ok, né, deu um insight, deu alguma coisa. Aí ela: "Mas a musicoterapia, gente, a musicoterapia, ela tem que ser aquele momento que a pessoa respira, que a pessoa só tem bem-estar ali", ela falava pra Que ela gente. se liberta, né. Aí aquilo me marcou de um jeito que eu falei assim, eu particularmente do meu jeito de trabalhar, eu penso o seguinte: "Vou focar sim no desenvolvimento, na estrutura, né, no planejamento, não quer dizer que eu só vou ali fazer a música e, ai, tem que ser tudo uhul, porque daí não é musicoterapia. Mas eu sei que eu tenho como fazer isso tudo sem ter um momento onde o paciente vai sair, triste ou mal, ou mexido de uma maneira mais negativa no sentido porque às vezes, assim, eu não tô querendo dizer que, por exemplo, talvez uma psicoterapia o paciente vai sair mal, não, às vezes ele pode sair triste por uma questão do desenvolvimento, né, que ele tá tendo ali nas suas questões pessoais, interpessoais que ele vai pra evolução, né, na terapia. Mas o que eu digo sobre a musicoterapia é que eu acho que não é esse o propósito do final dela. O final é como se fosse, beleza, pode acontecer alguma coisa no meio ali que chore, que tenha algum momento, mas o final é pra ser aquela coisa, tipo assim, eu saí muito melhor do que eu entrei. Aí eu tenho isso em mente, então eu imagino muito que com o grupo aconteça muito isso, sabe. A questão muito também das mães atípicas, né, que a gente chama, assim, quando as mães elas têm filhos que são atípicos, né, então Sim. a gente fala mães atípicas. Carrega ali tanto, sabe, tanto peso da vida que aquilo vai ser o momento delas respirarem, sabe. Às vezes a criança também tá lotada de terapia e aquela é a terapia que ela vai desenvolver e às vezes ela não vai saber ali que ela tá desenvolvendo, mas ela tá, sabe. É como se fosse, eu acho muito interessante, assim, eu tenho um caso de uma adolescente que ela sempre teve negação, ela tem autismo, mas ela é super funcional.
assim, inteligentíssima inclusive, e ela não queria terapia convencional, né, ela não queria psicoterapia, ela se sentia inclusive, assim, sabe, deslocada na questão e não tinha a ver com o profissional, tinha a ver com realmente o que ela não queria mesmo. E aí ela se encontrou muito na musicoterapia, e acredito eu que muito é, primeiro, né, pela paixão dela com a música, e também por ela não sentir que está fazendo uma terapia. Porque no fim das contas, a gente vê a evolução, né, eu vejo a evolução nela, eu estruturo, eu faço, né, eu registro as sessões e tudo, vejo a diferença, porém, na sessão, a gente vê que ela não sente que sabe, quando você conseguiu aquele objetivo, mas a paciente não nem notou, assim, que aquilo estava sendo trabalhado, sabe. Então isso eu acho uma das mágicas, assim, que a musicoterapia tem. Enfim, acho que eu respondi uma coisa, fui para outra, e Mas e eu acho que foi está tudo. muito relacionado a esse feeling, né, de Sim. ser sutil e saber entender o que o seu paciente está precisando no momento, Uhum. Exato. né. E se hoje a Bruna recebesse uma criança num primeiro momento, como que você estruturaria esse primeiro contato com a musicoterapia? Ok, vamos lá, tem caminhos. Claro que dada, né, Aham. cada indivíduo é único, a gente sabe disso, mas, Sim. só nos dê um exemplo, assim, chega esse primeiro paciente, como que você vai acolher ele e apresentar a musicoterapia para ele? Não Tá. sei se você quer dar exemplo de algum paciente que já conhece, né, Ah. que já acompanhou, enfim, que como foi esse primeiro momento que foi mais marcante para você? Uhum. Compartilhe. Eu acho que dá pra misturar, assim, o que eu faço, digamos que, quase como não quero dizer protocolo, mas é uma coisa assim, seja digamos que aparece, assim, alguém colocou na sala, não sei quem é mãe, não sei o histórico sonoro, eu tenho uma forma, digamos assim. Aí essa forma, digamos que eu ainda não tive contato com o profissional, digamos que só foi ali, alguém interviu ali, eu tô falando alguém pela questão da clínica, alguém interviu, essa criança veio ali na minha sala, digamos assim. Aí eu só sei nome, idade, ok, digamos que é assim. Porque às vezes acontece de você pegar ali uma Sim, indicação, ai, tem que ir agora, vai se começar amanhã, depois você faz entrevista ou alguma coisa, digamos assim, que já aconteceu comigo, inclusive. Tipo, toma aí, foi uma questão antes ali de eu me informar, inclusive, no finalzinho, tipo, apareceu a criança, atende que daí aconteceu isso e isso de horário, aí a gente vê, depois você conversa com os pais, a gente coloca tudo, mas agora vai ter uma sessão já com você, sabe, já aconteceu isso comigo, então eu vou te explicar se acontecesse isso, sabe. Eh, que daí também vale para como vai com os outros, mas mais preparado, digamos assim, no quesito de saber sobre o histórico da criança antes e não em questão de sessão. Então assim, eh, a primeira coisa que eu faço, eu deixo a sala, eu preparo antes da criança chegar, do paciente, enfim, seja criança ou você entendeu. Eu sim. preparo o ambiente, eu cuido para não ter muito estímulo que não seja instrumento ou algo, no caso não vou nem dizer instrumento, vou dizer algo que eu quero que esteja ali. Eu cuido, assim. Por mais que hoje em dia eu trabalhe numa sala que tem bastante opções de estímulos, tipo tem, é uma sala que também poderia trabalhar uma TO, por exemplo, então tem uns recursos, mas hoje em dia, como eu tenho mais experiência e tudo, eu sei exatamente o que fazer com cada coisa se necessitar. Mas, em termos de um ambiente, assim, para o primeiro contato com a musicoterapia, eu deixaria ele o mais limpo possível no quesito de estímulo. Então, nessa sala atual que eu estou hoje, por exemplo, eu deixaria as coisas, eh, que não sejam instrumentos mais para o cantinho, não deixaria cadeira, eh, se tem quadro, não deixaria quadro nenhum, deixaria bem realmente para que o centro fosse o que eu quero que seja o centro, sabe. Então, por exemplo, daí na hora de escolher os instrumentos, se eu já sei alguma coisa sobre aquele paciente, eu já tenho uma noção do que deixar e o que tirar. Agora, se eu não sei nada, vai ser ali o primeiro teste dos testes, então eu vou colocar
o legal é equilibrar, por exemplo, percussão, que é bateria, pandeiro, tudo que dá o ritmo é percussão. Aí um instrumento melódico, que é violão, por exemplo, ou piano, né, que é a voz, né, é melódico, né. Sim. Eh, e metal, alguma coisa ali, enfim. É legal dar aquela equilibrada na né, no conjunto, assim, de instrumentos para também não ficar só percussão ou só melódico, assim. Então ou então o básico do básico, por exemplo, colocaria coisas que eu já não colocaria direto ali algo, um instrumento muito pontiagudo, porque eu não sei, é a pri meu primeiro contato com a criança, eu não sei o que ela se ela pode me machucar ou machucar ela mesma, que é a primeira coisa que eu me preocupo é se ela dela se machucar, né. Segunda coisa, eu faria esse balanço dos instrumentos, eu colocaria, por exemplo, o violão, que para mim é o meu instrumento de musicoterapeuta, que é o que eu uso como extensão minha, assim, porque cada musicoterapeuta vai ter, digamos que, o seu lance, assim. Por exemplo, a minha professora era a percussão, por exemplo, a bateria, pandeiro, enfim. O meu é o violão e a voz, principalmente, né, do canto. Então eu colocaria um violão, um pandeiro, os ovinhos, não colocaria, por exemplo, ai, o triângulo logo de cara, porque eu não sei se a criança pode jogar aquilo, se machucar, quebrar sabe, não quando você tá tendo aquele primeiro contato super cru, é importante ver qualquer risco, sabe, qualquer Sim. risco, porque instrumento tem risco dependendo qual, sabe. Então, sem muito estímulo também, em termos de quantidade de instrumento. E aí beleza, você fez ali o setting, que a gente chama de setting musicoterapêutico. Isso, assim, quando a gente prepara. Aí quando a criança chegar, dependendo de como você observa, você pode inserir alguns estímulos, que são que a gente chama de extramusicais, por exemplo, colocar um livrinho, colocar alguma coisa falando de criança, né, Sim. uma coisa ali que vai auxiliar talvez do interesse dela, sei lá, ela é fissurada no Homem-Aranha, aí sei lá, coloca algum elemento ali, mas se é um paciente que eu não sei nada sobre, eu posso deixar ali de cantinho uma coisinha ou enquanto ele já está envolvido com os instrumentos, eu não coloco, porque o foco principal é ser a experiência sonora, né. Mas aí também pode ter o extra musical, só para deixar, né, claro que isso pode acontecer na musicoterapia, que pode ter desenho também, mas é aquilo que a gente tinha conversado antes, né, pode ter, contanto que não seja, né, o elemento principal, porque daí é arte terapia, Aí foge enfim. do foco. Na Isso, verdade, ele exato. é utilizado como complemento, Exato, como né. um auxílio ali, se a criança é muito visual, às vezes vai auxiliar muito ter umas imagens, assim, na sessão para fazer junto com a música. Então aí eu vou observar muito na primeira sessão, como que é esse contato que ela vai ter com aqueles instrumentos. Então essa primeira sessão é muito de observação e deixar mais ela interagir do que eu oferecer coisas. Se eu ver que a criança, por exemplo, chega, senta no chão e realmente, assim, nada ali, aí você aos poucos pode ir oferecendo, ou começa a tocar uma música de olá, que eu faço a música de olá e a música de tchau. Normalmente, assim, eu crio uma estrutura também para organização, sabe, Sim. enfim. E aí a gente vai vendo como vai reagindo, sabe, então, num geral, se dissesse assim: "Como que você começa? Qual que é o básico do básico?". Cuidado com os instrumentos do que vai escolher, não ficar colocando coisa extra se você nem sabe se vai precisar, e observação ao invés de logo intervir, sabe. Acho que é isso. Não é muito básico, mas enfim. Mas é muito interessante, porque a gente volta para essa questão, né, cada um é único e você vai conhecendo ele a cada atendimento, ao primeiro Uhum. contato, ao comportamento, você vai Total. observando, né. Uhum. Me diz uma coisa, o que que você observa nesses pais que chegam angustiados? A pergunta assim, tem os pais que fazem terapia e tem os pais que não fazem terapia, né. Uhum. Você consegue observar a diferença na compreensão do desenvolvimento dos que vão para uma terapia, porque tem essa notícia: "Olha, meu filho tem um diagnóstico, eu não aceito, eu preciso trabalhar isso, eu preciso entender". Uhum. Como que você vê essa evolução da compreensão do seu trabalho?
Nossa, tem muita diferença. É muito difícil, quando o pai, né, a mãe, o responsável não quer que o filho melhore, mas não pensa que para o filho também melhorar, ele precisa sempre buscar ser melhor, sabe. Então isso pesa muito na hora do: "Não, eu aceito que meu filho faça, mas, tipo, eu não preciso, eu sou normal", sabe. Pega muito essa quando a gente trabalha com transtorno do neurodesenvolvimento, com crianças atípicas, com pessoas atípicas, essa palavra do normal é muito pesada, porque eu nem gosto de por exemplo, eu não me acho normal, sabe, tipo, quem que é normal? Mas quando a gente for falar de termos, né, da né, falando realmente de neurodesenvolvimento, da questão científica mesmo do cérebro, beleza. Meu cérebro comparado com uma pessoa com autismo é totalmente diferente, o jeito que funciona, enfim, pode-se dizer que eu, perante a sociedade, eu funciono normal e aquela pessoa não, ok. Mas, por exemplo, o pai, né, o responsável por aquela criança, pensar que só porque ele não é autista, tá tudo tranquilo com ele, ele não é o problema e o problema é a criança e a criança precisa de desenvolvimento e melhorar, né, toda aquela coisa assim, é esse o ponto que pesa, pra gente tentar conversar com aquele pai, com aquele responsável, porque a gente beleza, a gente é terapeuta do filho, né, mas, a gente lá na clínica oferece também esse apoio aos pais, inclusive terapia em grupo tem, sabe. Então a gente Hum. consegue ver a diferença, entre os pais mais abertos a, entender como funciona a terapia, entender o que eles precisam também melhorar, do que com os pais mais fechados do tipo: "A gente só precisa entender o que fazer com meu filho para ele melhorar e ele fazer a terapia e eu tô aqui, eu não sabe, não tenho eu, não tem ele, assim, é tudo o Não tem o filho". sentimento, né. É, não Tipo, o que eu estou sentindo com a notícia, com o conviver, porque quando você aham, traz assim: "Ah, eu tô tudo bem, eu sou normal", mas só o fato desse normal, eu sou normal, quem é anormal, quem uhum, tem alguma questão é o meu filho, né, é um exato. normal que pesa, tipo, comigo tá tudo bem, não tá bem com ele, é ele que Uhum, precisa, sendo que essa família precisa ser acolhida e trabalhada e direcionada. exato, É, exato. para entender. Até tem muitos estudos hoje que eu não sei, ainda não se fechou um diagnóstico de tipo: "Ah, o autismo vem por isso, vem por aquilo". Uhum. Muito se estuda. Tem, tem. Eu até li um tempo atrás que tinha alguma relação, isso eu li há muito tempo atrás, que tinha uma relação com afetividade das mães, estar Uhum, presente, que hoje já mudou completamente, uhum, mas uhum. os primeiros estudos que a psicologia teve foi essa relação, uma mãe Sim, mais distante, não tão aham. carinhosa, que não vinculava tanto, poderia, né, Entendi. Aham, vir a entendi. despertar esse isolamento. Mas isso é muito lá atrás, como eu falei, porque agora os estudos já estão em outras abordagens, Total. Não, né. mudou muito, realmente. Eu acho que tinha esse pensamento muito pelo fato da forma de expressão do autista. Porque se você olha a grosso modo, tipo, se você por exemplo, alguém que não tem o conhecimento sobre autismo ou sobre qualquer tipo de transtorno e compara uma criança com autismo com uma criança que, né, é típica. Vai achar que a criança com autismo não tem sentimento, não tá ouvindo, toda essa é fria, não sabe brincar, só que e aí entra esse fato do porquê a pessoa analisou e pensou que talvez foi falta de afeto ou falta porque a gente sabe hoje em dia que não tem a ver claro, falta de afeto vai afetar qualquer pessoa, qualquer criança em desenvolvimento vai ser um problema ali, né, mas não é a questão do que não é causador, porque, simplesmente a gente não tá vendo não se pode ver a criança típica com os olhos que se vê a atípica. Então, se você vê com os mesmos olhos, você vai falar que o autista não sente, porque você está vendo com os mesmos olhos. Mas se você vê com o olho certo, né, com a análise, realmente que você sabe o que está acontecendo, que você sabe que o desenvolvimento daquela criança é diferente, você sabe que ela sente amor sim.
ela, tipo, se expressa sim, sabe, ela interage sim, mas é diferente, sabe. Então, tanto que eu estava vendo um seriado, estou vendo inclusive, que um dos personagens tem um filho com autismo e se passa nos anos 70 e eles não sabem que é autismo, eles acham que eles que são ausentes, eles falham, eles não conseguem fazer, sabe, é tudo eles. Nós não estamos presentes, por isso que o nosso filho não fala e não sente, digamos assim. E não tem a ver, né. Então, enfim, com as pesquisas mais profundas, a gente entende hoje em dia que, claro que o comportamento dos pais vai ser um fator se vai se vai ter um desenvolvimento melhor ou não, com certeza, mas não é o fato, assim, de: "Putz, a criança, né, é autista por falta de pai, falta de mã", sabe, aquela coisa assim, enfim. Mas é. Se você pudesse hoje dar 3 dicas importantes, né, para esses pais que têm um filho autista, que querem levar para musicoterapia, para introduzi-los nesse universo, que acho que conecta muito ele com o ser dele e o desenvolvimento, quais seriam as dicas? Olha, nossa, tem muita dica, assim, no quesi não é nem dica, né, é muita da vontade de falar de trocar muita ideia, assim, né, com esses pais, enfim. Mas, assim, se eu fosse dar uma dica, essencial, eu digo que seria assim: o mais cedo possível que você notar alguma coisa no seu filho, assim, o mais por mais que você ache que: "Ai, não, é coisa da minha cabeça", siga seu instinto sobre a sua relação com o seu filho, porque você vai sentir ali a maternidade e paternidade vai estar ali, ela existe mesmo, você tem um instinto sim, que ele é de ser ouvido, sabe. E quanto mais cedo você for falar com um profissional e fazer uma intervenção precoce, melhor vai ser o desenvolvimento daquela criança e pode até, eu vou falar em casos assim, são menores, mas é algo possível, pode reverter o quadro. A criança pode sair do espectro em termos de teste, por exemplo. Por exemplo, a criança tem 2 aninhos, assim. Já começaram a notar ali, os pais já entraram em contato para entrar em tratamento, fazer um teste, enfim. Fez o teste, coube ali, passou um pouquinho ali do que pro positivo, assim, em autismo, beleza, vamos fazer a intervenção. Fez um plano terapêutico ali, tem a criança já tem, sei lá, 3 4 5 anos, refez e foi refazendo, diminuiu a lista, saiu do espectro, por exemplo. Então, existe essa possibilidade, sabe. Então isso é uma dica muito importante, assim, falando com pais, assim, que têm nenezinho ou que o filho já tem talvez 3 4 5 anos e você tá notando e fica meio assim: "Não, mas acho que vamos esperar, vai que isso e aquilo". Tipo, eu diria assim, não tem nenhum problema você você se precaver, assim, e dar essa atenção que você tá sentindo, sabe, que a criança, precisa. Porque já teve um caso, de uma mãe que um médico já disse assim: "Não, nada a ver, ela só é uma criança diferente ou isso e aquilo". E a mãe: "Não, não, tem algo sim diferente com meu filho". Foi em outro profissional e era autismo mesmo, e a criança começou o tratamento com 3 anos. E enfim, e nível 3 de suporte, assim, muito sério e que hoje em dia já tá com, já tá falando, assim, se comunicando de uma forma que ela achou que nunca aconteceria. Enfim, né, a dica da intervenção precoce. Agora, digamos: nossa, mas o meu filho já tem 10 anos", sei lá, digamos assim, Sim. né. Nossa, que dica? Nunca é tarde para você procurar, sabe, ter um acompanhamento, sabe, médico, um acompanhamento terapêutico. Não é porque: "Ai, não, nossa, então eu não fiz intervenção precoce, estou perdida", não é assim também, sabe. Eu acho que é muito importante tudo que você puder ser precavido, né, por isso que intervenção precoce, mas eu acho que tá tudo bem se você descobriu depois, o importante é você dar atenção e procurar profissionais certos, sabe. E aí a última dica que eu falaria também
é não ver o seu filho, filha, enfim, como o diagnóstico, se você já tem um diagnóstico ou se você está com medo que tenha. É o digamos que seu filho hã, Leonardo, é o Leonardo. É ele, entendeu? Não é o diagnóstico, não é o que você acha que ele possa ter. Ele sempre vai ser o Leonardo e você vai dar ali a sua o maior cuidado possível que você puder dar pra ele e tá tudo certo, sabe? É ver o Então Leonardo como um ser no mundo, né, exato, como um não indivíduo como e aquela pessoa que tem o autismo, enfim, e que ele tem que ser diferenciado. A sociedade já exato, faz isso. Não exato, precisa os pais, né, exatamente, reforçarem isso, porque é filho, é o exato. seu filho. Exatamente, que nem eu gostei muito de uma vez que eu vi, não sei se foi um reels, alguma coisa na internet, assim: "Nossa, e agora o que que eu faço nas férias com o meu filho autista, assim, como que eu, o que que eu como pai, como que eu o que que eu faço com ele, assim?" Daí a resposta é: "Seja pai, seja mãe." Tipo, brinca, sabe, esteja disponível, está de férias, é isso, sabe, não é estou de férias com meu filho autista, sabe, não é isso, eu estou de férias com meu filho, ele é assim, o outro é de tal jeito, tá dizendo que é fácil? Não, sabe, que é igual a outras crianças? Não, mas não é né, é aquilo assim, seja pai, seja mãe, né, tipo, tem o carinho, tem a atenção, enfim. Eu tenho uma frase que eu assim, converso muito com uma colega: "O que são filhos perfeitos?". Filhos perfeitos não existem, porque cada um tem a sua particularidade, Uhum, cada um tem a sua essência, a sua personalidade. Então não tem, se a gente ficar procurando essa perfeição que os outros uhum. querem, né, os que os Nossa, outros apontam, o que são de fato filhos perfeitos? com certeza. Eles são filhos de cada família. Cada um tem Uhum, um pai, tem uma mãe que tem sentimento, que vivencia muitas coisas. uhum. Então a gente não procura perfeição, a gente só procura que são filhos, Exatamente, né. exatamente. São filhos que essas pessoas escolheram em algum momento ter, e que aí junto vieram outras questões, né. Porque Exato. nós não temos só autismo, como se a gente for falar, nós temos, Não, né. muitos, E a gente exato. pode enumerar muitas, né, síndrome de Down, entre outros, e tudo isso a gente tem que lidar. E até as crianças que Uhum. a gente fala perfeitas, muitas vezes têm um comportamento que para o outro não agrada, Não existe o né, perfeito e em entra resumo, né. isso, não resiste o perfeito, porque o julgamento sempre vai existir, Exato. né. Com a questão, assim, por fato pela questão, assim, de pessoas que funcionam diferente ser menos do que pessoas que funcionam dentro do considerado normal, as pessoas acham que é uma deficiência o que não é a maioria. Mas não é, gente. Tipo, se sabe, se alguém, eh, digamos assim, a gente entra numa sala e uma pessoa fala: "Eu tenho claustrofobia", o resto não tem. Aí, você vai ignorar aquela pessoa porque o resto não tem? Então, assim, é uma questão muito de sensibilidade e empatia ao próximo, simplesmente uma empatia, sabe? Tipo, uma acessibilidade, por exemplo, um parque que tem ali uma salinha, né, para pessoas que têm dificuldade com hipersensibilidade sonora, a pessoa pode entrar ali. Isso não é porque, ai, a pessoa é super, sabe, necessitada de acompanhamento e coitada. Não, é só funciona diferente do que é o considerado regular. Poderia ser o regular aquilo, digamos assim. Aí os Exatamente. outros poderiam olhar: "Nossa, aquele não tem isso? Como é que pode?", sabe. Então, é aquela coisa de se colocar, né, no lugar. E também uma coisa que eu gosto muito da metodologia humanista, assim, da forma humanista de tratar, né, o cliente, o paciente, enfim, do que o comportamental, é que assim, eu sei que cada abordagem tem os seus benefícios, mas por que que eu sou o time humanista, digamos assim? Porque de verdade, eh,
quando se trata, né, da abordagem mais humanista, a pessoa não vai se sentir uma falha no sistema. Quando é o comportamental, parece muito: "Eu não consigo fazer isso, eu não consigo alcançar aquela coisa, por quê?", tipo: "Faz de novo". Não, a gente o humanista é assim: "Você é assim, ok, vamos trabalhar com isso aqui", Exato. né. Você vai fazendo o percurso quando você vai entendendo o percurso, né, você vai estruturando, e não ali já tem aquilo, tem que encaixar naquilo, se não encaixou, vamos permanecer naquilo até encaixar, sabe. Então, é a forma humanista, assim, que eu me identifico muito e que a clínica que eu estou, assim, também maravilhosamente, a gente compreende juntos, assim, que cada ser vai ser único realmente e cada percurso terapêutico vai ser diferente, e a gente vai aprendendo e estruturando juntos no caminho. A gente não vai conseguir dar para o responsável, né, ou a pessoa mesmo responsável por si, às vezes, né, um um protocolo assim, Que isso, ela vai isso vai seguir, vai dar acontecer. certo, né. Exato. Eu Então costumo dizer, eu também sou da abordagem humanista, que, você não vai tratar o exemplo, o João depressivo, você vai tratar o João que, neste momento, ele está passando por um período de depressão. O uhum, João pode precisar, a medicação para o resto da vida? O João tem níveis que ele está de depressão? Ele pode. Mas ele também pode, com acompanhamento, terapêutico, com o psiquiatra, ir se estruturando, diminuindo a medicação e tomando uma dose mínima e viver como todo mundo. uhum, Então a gente não uhum. tem que falar que o João é o depressivo e a vida dele não pode ser igual a do outro. Uhum. Não, E que ele a vida do pode. outro é melhor que a dele, por exemplo. Exatamente, ele tem que se Aham, estruturar, a gente tem que capacitar para que o João tenha as mesmas condições que o outro. exato. Com esse olhar diferenciado, que o João é um ser, e ele está no momento vivenciando uma depressão. Uhum. E que graças a Deus ele está em acompanhamento, né, com um profissional que vai ajudar, né, a ele poder ter uma vida, saudável, né, uma vida, tipo, de mais qualidade, na verdade. Exato. Então, é muito interessante porque quando você falou isso, eu pensei em o quanto, às vezes, assim, as pessoas julgam, às vezes sem querer, tá, às vezes é um Sim. inconsciente, mas, por exemplo: "Ai, fulano de tal toma remédio, né, nossa, né, deve ser triste tal ter ansiedade, ter depressão, putz, mas a pessoa tá bem, né, ah", sabe, olha com aquele olhar de tipo: "Ó". E aí, às vezes, a pessoa tá muito melhor e mais equilibrada, porque cuidou da sua saúde e buscou ajuda, do que a pessoa Exatamente, que não está tomando remédio, que acha que não precisa e que nunca viu um psicólogo, sabe. Aí você fica exatamente. tipo: "Putz", às vezes quem tá falando é quem tá passando mais perrengue do que o outro, É sabe. quem não está bem, É, né. exato. Acha que está bem, mas não está bem. Nossa, meu, com certeza, com certeza. Bruna, para a gente finalizar, você quer contar um caso que talvez que tenha sido o mais difícil, ou que você ainda está no processo dessa criança que chegou mais tímida, ela demorou, ela talvez tivesse algumas questões mais, assim, que ela, chegou um pouco mais comprometida, como você falou, tem alguns estágios, e você foi observando essa mudança, esse desenvolvimento, e hoje ela já interage muito melhor, enfim, você tem um caso Uhum. para compartilhar do seu Nossa. trabalho, assim? Aham. Nossa, eu tô pensando, eu fico Deve ter aparecendo, vários, assim, né, mas uma um que aí foi talvez mais significativo para você, enfim. olha, passaram assim, quando aparece o significativo, eu fico assim: "Meu Deus, todos Todos são. significam muito, né". Mas na hora que você falou, eu lembrei, de um caso específico, então, que eu vou comentar para finalizar, que é um caso que a gente tem lá na Cari, né, e a gente fica muito feliz quando observa, assim, o progresso, porque esse caso eu vi do início, porque ele veio para mim e pra psicóloga, pra fono, enfim, que ele faz, musicoterapia, tratamento, né, em psicoterapia e fono, né, fonoaudiologia.
E eu vi esses pais chegando, a psicóloga que fez os testes, assim, que a gente como é multidisciplinar, né, a Sim. gente vai ter as etapas, assim, e ela veio, assim, na reunião falando: "Ó, né, a gente veio, achou o caso realmente é um caso que precisa de muita atenção, é um caso sério, a criança não conseguia, responder tais coisas, estava tinha sensibilidade auditiva demonstrou, né, ter uma sensibilidade auditiva, mas quando tocou um pianinho ela prestou atenção e gostou, aí por isso que também já indicou a musicoterapia. Aí tipo, ai, a questão: "Putz, será que é só o autismo ou tem ali um transtorno no desenvolvimento, assim, global? O que que tá acontecendo?", assim. Então, era um caso que estava todo mundo meio preocupado, assim, tipo, não todos os casos a gente tem a devida preocupação, mas era um caso que a gente estava assim: "Nossa, como que a gente vai, né, como que vai ser o progresso, né, dessa criança?". E aí, o contato, ele ama tanto música que assim, quando ele veio na minha sessão, eu não vi nada do que havia sido dito na reunião, nada. E isso não quer dizer que a criança, né, já estava, que não tinha aquilo, não quer dizer, mas é que a música, ela aciona partes do cérebro diferente na gente, tipo o sistema límbico, a questão assim da, né, do o córtex auditivo, toda essa questão assim com a música, ela vai ser a pessoa vai interagir diferente do que entrar numa sala e ter que conversar, ter que sentar, ter que vai ser diferente. Então ali, eu acho que ele pôde demonstrar tudo pra mim que ele gostava, o tanto que ele gostava da música, e enfim, e ali eu tive uma troca já desde o início muito boa, assim, musical, né, como musicoterapeuta com ele, mas eu vi ali, né, a sua dificuldade em termos de, se comunicar o que queria, em termos de desafiar, assim, certos comportamentos, achando que talvez eu ia o repreender, mas eu não fazia isso, então dava uma dúvida nele. Enfim, era mais desequilibrado, digamos assim, se você olhasse assim, era mais era uma coisa um pouco mais rígida, dificuldade de comunicar e também, eh, e uma carência, assim, de atividades que ele consiga se sentir compreendido para brincar de uma forma mais, funcional, sabe. Então era muita ansiedade, muito desespero de mostrar o que queria, sabe, uma coisa bem que estava ainda disfuncional. Sim. Aí, fazendo, né, eu falo sempre que eu vou falar a psicoterapia, por que que eu travo? Porque é a TED que é feita com muitas crianças lá, que é uma é um é terapia de troca e desenvolvimento, que é o que a Cari que é inclusive uma das abordagens é a única abordagem que tem, de psicologia, assim, e inclusive infantil, que trabalha com a TED, né, é ali na Cari. Então, a gente acaba falando TED, 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 e aí eu tenho que explicar, porque não é uma coisa, tipo, convencional, assim, Sim. né, nas outras clínicas. E aí, essa terapia que ela faz, por ser humanista, é uma coisa assim, troca, né, e desenvolvimento. Então ela vai brincar com coisas específicas, a sala é menor, não tem as coisas, normais que teria, tipo, um quadro, uma é tudo mais, enfim, super estruturado, a brincadeira individual, assim, né, uma troca humanista. Aí a fono, super fazendo o trabalho dela maravilhoso também, e a musicoterapia. Então quando a gente começou a ver tudo aquilo rolando junto, assim, e: "Ai, Bruna, acho que ele tem o hiperfoco dele tá bem forte na música, como será que a gente vai conseguir fazer com que ele, consiga entender, por exemplo, nessa terapia a gente tá focando mais em certas atividades, não é a música, a gente não vai", sabe. Aí eu fico porque realmente, assim, o hiperfoco dele era muito grande com música. Na minha sessão, às vezes, ele não queria sair, porque ele queria realmente ficar ali. E aí o que que eu fui fazendo? Eu fui colocando atividades extramusicais com a música, então eu fui trocando de turnos, assim, a gente fazia a música, não sei o quê, lá-lá-lá, e aí depois a gente pegava o instrumento e fazia com que o instrumento virasse, sei lá, um caracol, uma tartaruga, e aí criava uma coisa super lúdica, que tirava um pouco também só da música e do tocar e do ouvir.
E a gente viu que aquilo, assim, com o tempo, ele foi se acostumando tanto com a rotina e indo tão bem, assim, ele realmente desenvolveu essa coisa de aí com a gente fala, a tia Thaís, a tia Tati e a tia Bruna. Aí com a tia Thaís ele entendeu o que acontece lá, com a tia Tati ele entendeu o que acontece lá, então, sabe, foi separado realmente, ele organizou Isso aquilo. que eu ia falar, ele foi organizando, Foi. né, as formas que aconteciam. E aí no final, no final, no caso, não está no não estamos, né, não acabou ainda, estamos no Sim. processo terapêutico. Mas o que que acontece? Ele foi de uma criança desorganizada, ansiosa, com comportamento desafiador, para uma criança que está em desenvolvimento claramente, mas que está brincando funcionalmente, está conseguindo aos poucos, expressar o que deseja, falando, por exemplo: "Quero isso, senta aqui, tá-tá-tá", pra e entendendo também, o ambiente em que está, sabe. Então assim, e agora para uma criança que vamos ver o que mais também vai ter, que com certeza tem muito potencial para evoluir mais, sabe. Mas comparando com como veio, assim, a gente viu também que teve uma questão muito forte de regulação emocional também, sabe. Uma coisa que estava tendo que suprir e não conseguia entender com o que, sabe. E aí a gente viu que era uma questão muito mais de se organizar, sabe, de dar atenção para o brincar e colocar as coisas funcionais e né, colocar tudo no seu devido lugar, assim, dentro da cabecinha ali daquela criança, mais coisa fofa, gente. A gente tem que, né, como terapeuta infantil, a gente respira às vezes, né, assim, Que para dá não vontade de apertar, né. não, são uns amores, assim, uns anjinhos. E aí é isso, esse é um caso, assim, que olhando, assim, a gente fala: "Nossa, que legal", assim, sabe. E e os pais, né, a gente conversa, assim, quando conversa também, eles comentam, a assistente terapêutica também, a AT, né, comentou também sobre as atividades e a brincadeira também em si. Enfim, é um dos vários casos, assim, que tem pra comentar. Bruna, eu agradeço a sua visita, por ter aceito o meu convite, Claro. né, a sua participação. Então, hoje a nossa convidada foi Bruna West, cantora, compositora e musicoterapeuta. Por favor, sigam nas redes sociais, compartilhem com pessoas que possam conhecer melhor a musicoterapia, né? Que vocês possam dividir esse conteúdo maravilhoso. Eu que agradeço, viu. Muito obrigada. Essa troca foi muito significativa e realmente, assim, né, às vezes falta até saliva do tanto que tem pra falar sobre, mas só desejo sucesso aí nesse podcast que tá muito interessante e não vejo a hora de ver os próximos episódios, hein. Obrigada, o primeiro de muitos, Bruna. Temos Amém, conteúdos para compartilhar. amém. Com E o certeza. agradecimento ao nosso patrocinador, o Estúdio Puro Som, que desde 2012 atende com excelência e zelo, né, e o Estúdio Puro Som ele fica localizado na zona norte, em Santana. Obrigada mais uma vez, Bruna. Eu que agradeço.